Antes de começarmos essa história cheia de tensão militar, poder e segredos que o governo não quer que você saiba, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a gente revela as histórias reais e fictícias mais intrigantes do mundo militar, com tecnologia avançada, conspirações e bastidores que poucos têm acesso. Ativa o sininho agora mesmo, porque o que você vai ouvir hoje parece filme, mas tem muito mais verdade do que imaginamos. Agora, imagine o que acontece quando uma aeronave não identificada invade o espaço aéreo mais protegido do exército americano. Foi exatamente isso que tirou o sono dos comandantes da base Iron Shield, uma das instalações militares mais secretas do país. Na madrugada gelada daquela terça-feira, as telas dos radares começaram a exibir um ponto desconhecido. Vindo em alta velocidade, o espaço aéreo em questão era classificado como militar restrito nível máximo, onde nenhum civil ou aeronave estrangeira se atrevia a chegar. Mas o intruso avançava, ignorando todos os protocolos, como, se aquel espaço pertencesse a ele. 2. O comandante da base, General Walter Briggs, veterano das Forças Armadas e homem conhecido por sua rigidez, foi imediatamente chamado ao centro de comando. Assim que chegou, percebeu o clima de apreensão e incerteza entre os operadores de radar e os oficiais presentes. Nas telas, a aeronave desconhecida cruzava o perímetro sem responder às tentativas de contato por rádio. Briggs sabia que não havia margem para erros. Aquela base abrigava segredos militares que o mundo jamais poderia descobrir. A primeira ordem foi clara e direta: mobilizar as unidades de interceptação e forçar a retirada imediata do intruso. 2 caças F-22 Raptor decolaram sob a luz fraca da madrugada, cortando os céus com velocidade e precisão. Enquanto isso, as autoridades da base tentavam sem identificar a origem da aeronave misteriosa. O que ninguém imaginava era que a resposta estava muito além do que os sistemas de inteligência poderiam prever. 3. Os pilotos dos F-22 rapidamente se aproximaram do alvo, esperando encontrar um avião experimental ou um drone inimigo. Mas o que viram os deixou perplexos. Tratava-se de uma aeronave furtiva de design desconhecido, com linhas futuristas e acabamento metálico impecável. A nave voava em total silêncio, sem emitir calor ou sinais de radar detectáveis pelos sensores tradicionais. Apesar da aparência intimidadora, o cockpit transparente revelava a figura de uma mulher pilotando com expressão serena e confiante. Ela trajava um uniforme cinza escuro, sem insígnias ou marcas de nacionalidade, algo incomum para missões oficiais. O comando da base, acompanhando tudo por câmeras e radares, ordenou que os caças a escoltassem imediatamente para fora do espaço militar. O protocolo era simples: invasores são interceptados e forçados a recuar ou pousar para averiguação. Mas o que aconteceu a seguir? Tuxu, dos pilotos ao general, completamente sem reação. 4. A mulher no cockpit ativou um canal de comunicação criptografado que apenas as forças de elite utilizavam. Sua voz soou firme e fria nos fones de ouvido dos pilotos e no centro de comando da base Iron Shield. Tenente-Coronel Sophia Drake, Operação Eclipse, em missão autorizada de sobrevoo. Autorização Alpha Sigma, Delta-07. O nome e o sequaram na sala de comando como um golpe seco, congelando os oficiais e o próprio General Briggs. Aquele código era reservado para operações ultrasecretas, cujo conhecimento estava restrito aos níveis mais altos do Pentágono. Os operadores começaram a buscar nos bancos de dados a confirmação da informação, com os olhos arregalados de incredulidade. Enquanto isso, Sophia Drake mantinha o curso da aeronave, sobrevoando áreas críticas como se não houvesse qualquer restrição. Silêncio tomou conta da base quando o sistema confirmou. O nome dela estava registrado na autorização presidencial máxima. 5. General Briggs, homem de poucas palavras e muitos anos de experiência, sentiu o estômago revirar ao ouvir o nome de Sophia Drake. Ela não era uma desconhecida qualquer. Seu histórico militar e suas ligações com programas secretos faziam dela uma figura quase lendária. Sophia havia desaparecido há 3 anos, após o encerramento oficial da chamada Operação Eclipse, um projeto envolto em mistério. Dizia-se que o programa envolvia o desenvolvimento de aeronaves furtivas de última geração e missões de reconhecimento em território inimigo. Oficialmente, Sophia havia sido dada como morta em um acidente durante um voo experimental no Pacífico. Mas agora, ali estava ela, viva, pilotando uma nave que nem o exército americano admitia possuir. E pior, com uma autorização presidencial ativa que ninguém sabia explicar como ainda estava válida. General compreendeu que aquela situação estava muito além da sua autoridade ou compreensão. 6.
Enquanto isso, os pilotos dos caças mantinham formação ao lado da aeronave de Sofia, ainda atônitos com o que presenciavam. Apesar do protocolo exigir o acompanhamento e possível escolta forçada, nenhum deles ousou agir sem novas ordens. Afinal, estavam diante de alguém que operava sob as mais altas autorizações militares, superiores até mesmo às suas. Na base, os analistas de inteligência tentavam freneticamente acessar os registros do programa Eclipse em busca de respostas, mas a maioria dos arquivos estava classificada como ultra-secreto, acesso restrito presidencial, inacessível para o comando local. O general Briggs, pressionado e irritado, exigia respostas do Pentágono. Enquanto a aeronave seguia sobrevoando a base, Sophia Drake, tranquila e impassível, parecia ciente de que ninguém teria coragem de impedi-la. Tensão nos céus e nas salas de comando atingia níveis que poucos oficiais haviam presenciado em suas carreiras. 7. Finalmente, a confirmação oficial chegou em forma de mensagem criptografada vinda do Departamento de Defesa. O US era legítimo e sua missão estava registrada como acesso autorizado. Não interferir. Mesmo o general Briggs, um dos homens mais respeitados no comando militar, não tinha permissão para solicitar detalhes. A situação causava desconforto entre os oficiais presentes, pois era raro alguém agir com tanta autonomia dentro de um espaço militar restrito. Sophia Drake, antes considerada uma lenda esquecida, estava agora diante de todos, operando acima das regras comuns. Enquanto isso, sua nave pairava sobre a Base Iron Shield, como um lembrete silencioso do poder e dos segredos ocultos. Os caças recuaram, obedecendo a ordem de não interferência, enquanto a base permanecia em alerta máximo. Afinal, todos sabiam que o retorno dela indicava que algo muito maior estava em andamento. 8. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente entre as fileiras das Forças Armadas e dos bastidores políticos, como uma oficial desaparecida havia retornado. Do nada, em uma nave não oficial, com autorização presidencial ativa, o programa Eclipse, que oficialmente havia sido cancelado, ressurgia como um fantasma inesperado no cenário militar. Muitos oficiais experientes lembravam dos rumores envolvendo aquele projeto secreto, que ultrapassava os limites éticos e tecnológicos. Dizia-se que a Operação Eclipse envolvia testes com tecnologias furtivas, inteligência artificial e pilotos selecionados sob critérios extremos. Sophia Drake, com seu histórico brilhante e perfil psicológico altamente controlado, fora uma das primeiras escolhidas. Agora, seu retorno sugeria que o projeto jamais havia sido encerrado de verdade, apenas ocultado das estruturas oficiais. O general Briggs, com a expressão carregada, sabia que precisava de respostas antes que a situação saísse do controle 9. Enquanto a nave de Sofia permanecia no espaço aéreo restrito, uma segunda mensagem criptografada foi transmitida para a base. O conteúdo era claro, direto e impossível de ignorar. Missão autorizada para inspeção aérea de ativos estratégicos. Não interferir. Aquelas palavras causaram um novo choque entre os oficiais, pois implicavam que Sofia estava monitorando a própria infraestrutura americana. Normalmente, apenas operações de segurança interna ou investigações presidenciais justificariam tal nível de autonomia. O general Briggs tentava manter a calma, mas sentia a frustração crescer diante da falta de controle sobre a situação. Sophia Drake sobrevoava áreas críticas da base, incluindo hangares secretos e centros de comando subterrâneos, tudo sob o olhar atento das câmeras e dos sensores da aeronave, enquanto ela seguia sua missão sem explicações. Nos bastidores, a alta cúpula do governo americano acompanhava tudo, sem intenção de intervir diretamente. 10 horas depois, após concluir sua missão, Sophia Drake alterou o curso e desapareceu dos radares como se jamais tivesse estado ali. A base, ainda em alerta, registrou o evento como incidente sob investigação, mas poucos acreditavam que haveria respostas concretas. O general Briggs, isolado em seu gabinete, revisava os documentos disponíveis sobre o programa Eclipse em busca de explicações. O nome de Sofia ecoava como um lembrete incômodo dos segredos que o governo escondia até mesmo de seus próprios militares. Nos corredores da base Iron Shield, oficiais e soldados murmuravam sobre o ocorrido, cientes de que algo muito maior estava por trás. O retorno daquela mulher, sua nave avançada e a autorização presidencial eram sinais de que as engrenagens do poder estavam se movendo. E para o General Briggs, ficava claro que o verdadeiro comando não estava mais em suas mãos. A guerra invisível pelo controle dos céus e dos segredos estava apenas começando. Nos dias seguintes ao incidente, o general Briggs reuniu seus oficiais de confiança para tentar entender
o que realmente havia acontecido. As imagens captadas pelas câmeras de segurança e os registros de radar foram analisados em detalhes por especialistas da base. Cada movimento da nave de Sophia Drake, cada transmissão criptografada, cada dado coletado estavam sob minuciosa investigação. O que mais intrigava os analistas era a tecnologia empregada naquela aeronave, que claramente ultrapassava os padrões conhecidos da Força Aérea. Seu design furtivo, a capacidade de desaparecer dos radares e a autonomia operacional indicavam algo além do alcance militar convencional. Enquanto isso, relatórios sigilosos circulavam entre as mãos de poucos, alimentando o desconforto e o clima de incerteza dentro da base. Briggs sabia que, diante de uma operação desse nível, seu poder de decisão era quase simbólico. Mas o general não estava disposto a permanecer passivo enquanto segredos tão perigosos pairavam sobre sua base. O Departamento de Defesa, pressionado pelas lideranças militares locais, emitiu um comunicado breve e evasivo. A nota afirmava que a presença de Sophia Drake estava dentro dos protocolos de segurança nacional, sem fornecer detalhes. Para os altos escalões das Forças Armadas, aquela resposta apenas confirmava que algo muito maior estava em curso. Nos bastidores do Pentágono, o nome de Sophia ressurgia em reuniões confidenciais, despertando tanto admiração quanto preocupação. Ela havia sido uma das pilotos mais promissoras do programa Eclipse, desaparecida em circunstâncias misteriosas. Agora, retornava sem explicações, com uma aeronave que o próprio exército fingia desconhecer e ordens diretas vindas do topo. As teorias se multiplicavam. Uns acreditavam que ela estava ligada a uma nova divisão secreta do governo. Outros falavam de tecnologia alienígena. Briggs, experiente o suficiente para reconhecer os sinais de uma grande operação, entendia que as respostas não viriam facilmente. Na ala subterrânea da base Iron Shields, onde ficavam os arquivos classificados, o general Briggs obteve acesso restrito a documentos antigos. Ele revisitou relatórios da época do programa Eclipse, buscando pistas sobre o que poderia ter sobrevivido daquele projeto sombrio. Os documentos mencionavam avanços impressionantes em aeronaves furtivas, drones, autônomos e sistemas de guerra eletrônica de última geração. O nome de Sophia aparecia com frequência, sempre acompanhado de elogios sobre sua habilidade, disciplina e perfil psicológico quase imbatível. Havia também referências a algo chamado Protocolo Sombra, um nível de operação que nem mesmo os generais comuns compreendiam totalmente. Os registros paravam abruptamente no dia de seu suposto desaparecimento, alimentando ainda mais as suspeitas do general. Era evidente que Sophia não havia desaparecido. Ela fora retirada das estruturas militares convencionais para algo muito maior, e agora seu retorno indicava que o Protocolo Sombra estava novamente em ação. Enquanto Briggs investigava, Sophia Drake continuava suas operações discretas sobre territórios militares estratégicos. Satélites espiões captaram sua aeronave em missões sobre bases navais, silos de mísseis e centros de comando remotos. Nenhuma dessas aparições era oficialmente reconhecida, e as imagens capturadas eram rapidamente classificadas como confidenciais. Os caças enviados para interceptá-la jamais conseguiam localizá-la a tempo, aumentando o clima de frustração e impotência. M. Washington. Alguns senadores começaram a questionar discretamente a existência de uma operação militar fora do controle oficial. Mas, sem provas concretas, qualquer denúncia pública seria rapidamente silenciada ou desacreditada. A população seguia alheia à guerra invisível, que se desenrolava nos céus e nas estruturas do poder. E Sophia, implacável e silenciosa, cumpria sua missão longe dos olhos comuns. O general Briggs sabia que não poderia confiar apenas nos canais oficiais para descobrir a verdade. Recorreu então a velhos contatos na comunidade de inteligência, pessoas que deviam favores e que circulavam entre os bastidores do poder. Foi através de uma dessas fontes que ele obteve a primeira confirmação concreta sobre o que estava realmente acontecendo. Sophia Drake estava de fato operando sob ordens diretas do Conselho de Segurança Presidencial, acima das Forças Armadas convencionais. O programa Eclipse jamais havia sido encerrado. Ele apenas evoluíra, tornando-se um projeto ainda mais restrito e perigoso. Seu novo nome, Operação Fantasma, uma divisão autônoma que respondia apenas ao mais alto escalão do governo. O objetivo? Monitorar e, se necessário, neutralizar ameaças internas e externas, sem interferência dos protocolos tradicionais. Sophia era o rosto, o símbolo e a ponta de lança desse projeto sombrio e invisível. Enquanto Briggs processava essas informações, uma nova crise explodiu na costa do Atlântico. Uma frota naval dos Estados Unidos detectou uma anomalia aérea próxima a um submarino nuclear em patrulha sigilosa. Imediatamente,
caças e helicópteros foram enviados para o local, temendo uma operação de espionagem estrangeira. Para surpresa dos operadores, as imagens captadas revelaram novamente a aeronave de Sophia Drake sobrevoando a área. Ela não emitia sinais de hostilidade, mas a simples presença em uma zona tão sensível era motivo de alarme. Oh, Comando! Frota exigiu sua retirada imediata, repetindo os protocolos de segurança padrão. Mas, assim como antes, Sophia apenas transmitiu seu código de autorização máxima e prosseguiu com a missão. Mais uma vez, a Marinha se viu impotente diante do poder oculto por trás daquela mulher. O incidente sobre o submarino reforçou o clima de tensão dentro das Forças Armadas e do governo. O alto comando se reunia quase diariamente, tentando entender a extensão real da Operação Fantasma. Relatórios secretos apontavam que Sophia havia cumprido ao menos 7 missões em solo americano nos últimos 2 meses. Cada uma delas envolvia inspeções não anunciadas de bases estratégicas, instalações de pesquisa e centros de comando. A tecnologia da aeronave, combinada com sua habilidade, a tornava praticamente intocável e incontrolável. Enquanto alguns líderes viam nisso uma garantia de segurança nacional absoluta, outros temiam a perda de controle institucional. O debate interno dividia os generais, os políticos e até os analistas de inteligência. Enquanto discutiam, Sophia seguia cumprindo sua agenda secreta, sem ser detida. O general Briggs sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava agir antes que a situação fugisse totalmente do controle. Organizou um encontro confidencial com representantes do setor de inteligência e com aliados políticos insatisfeitos. Ali, compartilhou as informações obtidas sobre o programa Eclipse, a Operação Fantasma e o retorno de Sophia Drake. O grupo, embora pequeno, compreendia o perigo que uma operação tão autônoma e secreta representava. Decidiram formar uma aliança informal, buscando maneiras de limitar ou expor aquele poder crescente e oculto. Sabiam que estavam pisando em terreno perigoso, onde um passo em falso poderia significar o fim de suas carreiras ou vidas, mas o general não era do tipo que aceitava ver a estrutura militar ser subjugada por projetos secretos incontroláveis. Era hora de desafiar as sombras, mesmo que o preço fosse alto. Enquanto o grupo de Briggs articulava seus próximos passos, Sophia recebeu novas ordens de sua cadeia de comando secreta. Sua próxima missão era ainda mais ousada. Uma inspeção não autorizada sobre a base Sentinel, o centro de defesa antimíssil mais protegido do país. A base, localizada em uma região montanhosa e isolada, era considerada impenetrável e de acesso extremamente restrito. Qualquer violação do espaço aéreo seria tratada como ameaça direta à segurança nacional, com resposta armada imediata. Mas Sophia, equipada com sua nave avançada e com autorização Alpha Sigma, não hesitou em aceitar o desafio. Seu treinamento, sua disciplina e seu compromisso com a Operação Fantasma a prepararam para enfrentar até as estruturas mais rígidas. Enquanto ela se aproximava da base, os radares novamente captaram sua presença, disparando os alarmes. E, como antes, a ordem de retirada imediata foi emitida, sem saberem ainda o nome de quem estava no comando. Dentro da base Sentinel, os operadores assistiam perplexos à aproximação da aeronave, desconhecida em plena zona restrita. A tensão era palpável, enquanto os caças decolavam e as defesas de solo eram preparadas para uma possível interceptação. O comandante da base, Coronel Morgan, ordenava que identificassem o invasor o quanto antes. Foi quando a transmissão criptografada chegou, clara e direta. Tenente Coronel Sophia Drake, autorização presidencial ativa. A notícia caiu como uma bomba no centro de comando, paralisando momentaneamente todos os presentes. Morgan, incrédulo, confirmou o SEC e percebeu que aquela missão estava fora de seu alcance. A mulher que todos haviam ordenado retirar do espaço militar estava, na verdade, acima das ordens comuns. E o nome na autorização era a prova de que as sombras, mais uma vez, comandavam os céus. Ferramentazo Chat GPT pode-se. Dentro da base Sentinel, o Coronel Morgan tentava disfarçar o desconforto, mas a situação estava muito além do que poderia controlar. A confirmação da autorização presidencial ativa de Sophia Drake colocava qualquer tentativa de interceptação como ato de insubordinação. Os caças já no ar receberam ordens para manter distância e apenas monitorar a misteriosa aeronave furtiva. Nas telas do centro de comando, a nave avançava em linha reta, passando por zonas críticas sem qualquer sinal de hesitação. Sophia pilotava com a precisão de quem conhecia cada protocolo, cada limite e cada fraqueza da estrutura militar. O rosto dela permanecia impassível, transmitido pelas câmeras de segurança instaladas nos caças que a acompanhavam. Morgan, embora contrariado, sabia que a única opção era seguir as ordens superiores e aguardar instruções.
Mas internamente, entendia que a presença daquela mulher era um aviso silencioso de que o controle havia mudado de mãos. Enquanto Sophia completava sua missão sobre a base Sentinel, o General Briggs monitorava a situação de longe, com crescente preocupação. Se ela estava operando sobre o centro antimíssil mais protegido do país, significava que o alcance da Operação Fantasma era ilimitado. Nenhuma base, por mais estratégica e sigilosa que fosse, estava fora do alcance daquela aeronave e daquela Malheur. Briggs sabia que, com o tempo, a estrutura militar tradicional seria apenas uma peça decorativa diante desse poder oculto. O grupo que ele havia reunido estava dividido entre o medo e o desejo de agir, mas faltavam meios concretos. A Operação Fantasma operava nas sombras, com tecnologia avançada, cobertura política e uma piloto implacável no comando. Mesmo dentro do Pentágono, poucos ousavam questionar o projeto, temendo represálias ou o desaparecimento. Para Briggs, a situação se tornava uma corrida contra o tempo, onde cada movimento exigia cautela extrema. Dias após o sobrevoo da base Sentinel, novas informações chegaram até o grupo de resistência liderado por Briggs. Fontes internas revelaram que Sophia não era a única piloto recrutada para a Operação Fantasma, apenas a mais experiente. Havia outros, treinados em segredo, prontos para atuar em operações semelhantes, espalhados por diferentes regiões do mundo. A aeronave furtiva que ela pilotava era apenas um dos protótipos desenvolvidos sob o mais absoluto sigilo. Havia avançado tanto que, em breve, nem mesmo satélites aliados conseguiriam detectar suas atividades. Era o início de uma era de domínio aéreo absoluto, onde as decisões eram tomadas por um círculo restrito e invisível. O equilíbrio de poder global estava prestes a ser rompido, e poucos tinham consciência da gravidade disso. Briggs sabia que, se não agisse logo, o próprio conceito de soberania nacional se tornaria irrelevante. Enquanto a resistência tentava encontrar brechas para expor a verdade, Sophia seguia cumprindo missões em territórios cada vez mais críticos. Relatos secretos indicavam sua presença em zonas de conflito internacional, bases estrangeiras e até territórios hostis. Nenhuma defesa era capaz de localizá-la a tempo ou de impedir suas operações, reforçando sua reputação de invencível. Os governos aliados começavam a suspeitar da existência de um projeto americano, além dos tratados internacionais. As tensões diplomáticas aumentavam silenciosamente, alimentadas por boatos e imagens vazadas de aeronaves não identificadas. Dentro do governo americano, alguns líderes questionavam até onde o controle sobre Sophia e a Operação Fantasma era real, mas os responsáveis pelo projeto garantiam que tudo estava sob supervisão e que a segurança nacional estava protegida. O que ninguém dizia em voz alta era o medo de que, em algum momento, até o governo perdesse o controle sobre o que criou. Em uma noite chuvosa, em Washington, o general Briggs recebeu uma mensagem criptografada que mudaria o rumo dos acontecimentos. Um informante interno do Pentágono havia obtido acesso a documentos sigilosos sobre o verdadeiro escopo da Operação Fantasma. Os arquivos revelavam que o programa havia ultrapassado o estágio de missões de reconhecimento e monitoramento. Agora, Sophia e seus colegas de projeto estavam autorizados a executar ações ofensivas sem consulta prévia às Forças Armadas. Isso incluía intervenções em solo estrangeiro, sabotagens cibernéticas e neutralizações de alvos considerados ameaça potencial. O projeto, criado como ferramenta de segurança, havia se transformado em um braço autônomo de poder, fora de qualquer controle democrático. Briggs, ao ler os documentos, sentiu o peso de sua responsabilidade crescer como nunca antes. Era agora ou nunca. Precisava expor a verdade, antes que o projeto se tornasse irreversível. O general articulou com sua equipe o vazamento estratégico dos documentos para a imprensa e parlamentares de confiança. Sabia que, ao fazê-lo, colocaria sua carreira e sua vida em risco, mas o dever com o país falava mais alto. Ao mesmo tempo, instruía seus aliados a preparar rotas de fuga e esconderijos, em caso de retaliação. O plano era simples, mas arriscado: expor o programa publicamente antes que o governo conseguisse abafar o escândalo. Mas, para sua surpresa, os responsáveis pela Operação Fantasma estavam um passo à frente. Na manhã seguinte, Sophia Drake apareceu sobrevoando a capital americana, mais uma vez sem ser interceptada. Seu voo não autorizado sobre Washington enviava uma mensagem clara e silenciosa ao general e a todos os envolvidos. Ela sabia o que estavam planejando e não permitiria que a verdade viesse à tona tão facilmente. O Pentágono, pressionado, Paila Setuaca, emitiu um comunicado à nação, minimizando o incidente e falando em exercício de segurança. Mas a opinião pública
já desconfiada devido a boatos e vazamentos, não aceitou as explicações tão facilmente. Jornais e canais alternativos começaram a especular sobre programas secretos e operações não reconhecidas pelo governo. O nome de Sofia Drake voltou a circular, desta vez como Peikachev de uma conspiração militar. Imagens do sobrevoo da capital foram analisadas, revelando detalhes técnicos da aeronave que fugiam do padrão conhecido. Analistas independentes apontavam para uma tecnologia tão avançada que nem mesmo as superpotências rivais possuíam. Enquanto isso, dentro das Forças Armadas, o clima de divisão e desconfiança só aumentava. O general Briggs sabia que o jogo estava cada vez mais perigoso e que os próximos passos seriam decisivos. Diante da crescente pressão, o governo americano foi forçado a admitir, de forma limitada, a existência de programas de segurança avançada. Sem revelar detalhes, tentavam conter o caos e manter o controle da narrativa perante a opinião pública e os aliados internacionais. Mas o vazamento dos documentos preparado por Briggs já estava em curso, sendo disseminado por canais seguros. A Operação Fantasma, antes oculta nas sombras, começava a ser exposta ao mundo, revelando o alcance e o perigo que representava. Sofia Drake, por sua vez, desapareceu dos radares, sem deixar rastros, como já fizera antes. Seu paradeiro, suas missões e sua real lealdade permaneciam envoltos em mistério, alimentando o temor global. O equilíbrio militar, político e tecnológico estava em colapso, e ninguém sabia ao certo como conter a situação. O general Briggs, embora vitorioso no vazamento, sabia que a guerra invisível estava longe de terminar. Meses se passaram, mas as consequências do escândalo ecoavam em todas as estruturas de poder. Debates acalorados no Congresso, protestos nas ruas e reuniões de emergência entre governos aliados tornaram-se rotina. Enquanto isso, investigações oficiais tentavam mapear o verdadeiro alcance da Operação Fantasma e seus participantes. Relatórios revelavam que, além dos Estados Unidos, outras potências começavam a desenvolver programas semelhantes. Era o início de uma nova corrida armamentista, baseada em tecnologia furtiva, autonomia operacional e controle absoluto dos CPC. A figura de Sofia Drake transforma-se em símbolo de um futuro incerto, onde o poder estava além das fronteiras tradicionais. O general Briggs, agora aposentado e sob proteção, observava os desdobramentos com um misto de alívio e preocupação. Ele sabia que havia exposto a verdade, mas também tinha consciência de que o conflito real estava apenas começando. O céu, antes símbolo de liberdade e defesa nacional, tornar-se território de uma guerra silenciosa e invisível. Sofia Drake continuava lá fora, operando nas sombras, guiada por ordens que a maioria jamais compreenderia. As fronteiras entre segurança, dominação e abuso de poder estavam mais borradas do que nunca. Governos, militares e civis agora viviam sob a constante incerteza do que realmente se escondia acima de suas cabeças. A Operação Fantasma provou que o poder, quando oculto, cresce sem limites ou escrutínio. O futuro dos céus e de toda a estrutura de segurança global estava nas mãos de poucos e à vista de ninguém. E se você quer continuar acompanhando essas histórias de conspiração, tecnologia militar e o lado oculto do poder, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui, a gente conta o que o governo tenta esconder, porque o céu não pertence mais só a eles.